Olá, eu sou Nilo Prachedes, professor, filósofo e pesquisador no programa de pós-graduação em ensino tecnológico do PPGET aqui no IFAM. E hoje vamos iniciar o nosso podcast, que tem como tema Migração, Trabalho e Qualificação Profissional, Desafios no Cenário Atual. Esse podcast é uma iniciativa do setor de psicologia e faz parte da linha de ações de direitos humanos, gênero e diversidade da Coordenação Multiprofissional em Saúde do IFAM Campus Manaus Centro. Hoje aqui comigo a professora Kátia Couto, ela que é do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas. Ela participa de um grupo de pesquisa Migrações e Africanidades Latino-Americana e Caribenha. E aqui comigo, Túlio Conde, ele que é engenheiro e cofundador do Instituto Hermanitos, que acolhe pessoas refugiadas, migrantes de todas as nacionalidades em Manaus e em Boa Vista, promovendo iniciativas de integração econômica, cultural e social. Então, iniciando aqui o nosso bate-papo, né, eu começo aqui com a professora Kátia. E a primeira questão que vem, já que vamos falar sobre o tema de migrações, né, é sobre o próprio termo. Né? Normalmente, quando falamos de migração, né, vem alguns termos: imigração, migração, e muitas vezes no uso popular a gente confunde o que é o quê. Né? Então, eu gostaria de iniciar, professora Kátia, que a senhora começasse explicando para nós esses três conceitos. Tá bom. Muito obrigada, Nilo. Antes de tudo, eu quero cumprimentar você, o professor Túlio, e agradecer pelo convite de vocês, professora Keila, para estar aqui, né, discutindo um tema tão importante como esse, sobre migrações. Acho que definir esses termos é muito importante porque as pessoas muitas vezes confundem, né, o que é migração, o que é imigração, o que é emigração, embora sejam termos correlacionados. Migração é um termo que define qualquer deslocamento humano, seja um deslocamento entre países, seja um deslocamento interno dentro do país. Então é o movimento de migrar, de se deslocar, né, territorialmente. Imigração é um termo que define a entrada de uma população no lugar de destino. Então, quem chega a um país estrangeiro é um imigrante. E emigração é a saída dessa população do seu lugar de origem, do seu país de origem. Então, um emigrante, ele se torna um imigrante quando chega. Ele é um emigrante quando sai e se torna um imigrante quando chega. Então, esses termos, eles estão conectados com outros termos, né, que definem outros tipos de deslocamento, como o exilado, o refugiado, que tem outras conotações. Maravilha. Aí aqui a gente vai seguir o nosso bate-papo, né? Então eu vou fazendo perguntas. Aí as perguntas ficam muito abertas, né? Para tanto o professor Túlio quanto a professora Kátia, quando quiserem falar, né? Enfim, trazer as suas contribuições. E daí eu começo também. O senhor gostaria de falar sobre... Eu gostaria só de trazer um ponto, porque como a professora Kátia mencionou, sobre o deslocamento forçado, que é uma característica hoje, que é um conceito que é muito relevante. Hoje nós temos... De uma década para cá, a gente saiu de torno de 60 milhões de pessoas deslocadas forçosamente no mundo para mais de quase 120 milhões de pessoas forçadas a se deslocarem. Então, nem todo migrante ele é forçado a se deslocar, mas toda pessoa forçada a se deslocar, ele é um migrante. E dentro dos forçados a se deslocarem, alguns são forçados internamente por questões econômicas, de guerra, catástrofes climáticas, e tem também aquelas pessoas que são refugiados, que é um termo jurídico na qual que ele foi obrigado a sair do seu país e um outro país o aceita, o acolhe, como no Brasil hoje nós temos um número muito grande de refugiados das mais diversas causas, e não só no Brasil como no mundo, que é uma catástrofe que a gente está vivendo hoje no mundo, de pessoas que dobrou o número de pessoas forçadas a se deslocarem, que não é quem vai, por exemplo, um brasileiro que vai para a Europa para tentar vida em um outro lugar, muitas vezes ele é um imigrante tentando uma vida melhor
Mas ele tem opções, ele tem opção de voltar. O refugiado ele não tem opção de voltar, então ele tem proteções internacionais para garantir que ele, no local onde ele chega, ele seja protegido por várias convenções internacionais que cuidam dessas pessoas. E pensando historicamente dentro dessa categorização, se a gente for, né, analisar o processo escravocrata, nós temos aí, né, um processo de imigração forçada, que foi o que ocorreu no século XV, século XVI, dessa população escrava que foi retirada dos seus países, né, seu continente, melhor dizendo, e trazidos para a América de forma forçada. Ah, perfeito, né? Porque seria um ponto, inclusive, que a gente tocaria, né? Que a América Latina, ela tem vivido importantes fluxos, né? Migratórios nas últimas décadas, né? Então, essa questão da migração não é de hoje, né? Ela atravessa aí a própria história, né, dos povos. E vocês poderiam colocar para nós aqui quais são os fatores que explicam esses deslocamentos, pensando o contexto da América Latina? Bom, como eu disse, historicamente, o continente latino-americano é um continente, populacionalmente falando, composto por processos migratórios. Isso desde o período que a gente chama de período pré-hispânico, em que o continente foi ocupado por fluxos migratórios. Hoje, as pesquisas genéticas, né, mostram isso. E as próprias correntes migratórias internas. Bom, ao longo do processo histórico, depois da chegada dos colonizadores, né, todo esse fluxo, mas contemporaneamente falando, os processos mais recentes, eles estão conectados com o período da década de 60, década de 70, em que a América Latina estava inserida dentro de um contexto político de ditaduras latino-americanas. E esse movimento que vai se dar a partir da década de 80 é um período em que esse processo histórico ele se dá com a abertura democrática, e aí tem uma questão econômica direcionada para esse período da ditadura, que é um foco muito ligado à inflação, a um movimento de perseguição política. Então, os anos 80, anos 90, a gente tem um fluxo migratório muito intenso, principalmente ligado também à questão do exílio político, de perseguidos políticos na América Latina que vão para a Europa, que vão para os Estados Unidos. E nos anos 90, um fluxo migratório muito intenso, inclusive aqui no Brasil, para os Estados Unidos. Então, são vários os processos e várias as causas, né, desses movimentos de imigração. E o que ocorre hoje, e no caso do Brasil é interessante, que o Brasil passou a receber, a partir dos anos, principalmente 2010, né, com a chegada dos haitianos, alguns grupos que não migravam para o Brasil, historicamente falando. Os haitianos, eles tinham como local de destino Estados Unidos, Canadá e França. Mas a partir de 2010, os haitianos vêm para o Brasil com uma expectativa nova, originada pela questão da Copa naquele contexto, né, pelo discurso também de trabalho, emprego, derivado desses eventos, de grandes eventos que o Brasil naquele momento recebia. E hoje nós temos também o fluxo dos venezuelanos e cubanos que têm chegado de forma mais intensa aqui no Brasil. Então, as causas, elas derivam por questões políticas, por questões econômicas, por deslocamento que hoje é uma realidade, e a gente tem que mencionar a questão climática. Então, são vários os fatores. Mas também por questões mais poéticas, podemos dizer assim, pessoas que se conhecem via internet e acabam, né, migrando para encontrar
os seus parceiros, suas parceiras. Então, são vários os motivos que têm promovido esses processos de deslocamento na América Latina, no Brasil especialmente. Show. E, professor Túlio, você que faz um acompanhamento, né, bem de perto, né, com migrantes, né? O senhor acredita que o perfil, né, o Brasil é conhecido como um país que recebe muito, né, migrantes. O senhor acredita que esse perfil tem mudado nas últimas décadas? De quem chega, né, de quem nós recebemos? Sim. Nilo, acho que a gente pode fazer uma leitura tanto do Brasil e também fazer um recorte no Amazonas. Quando a gente olha para o Brasil, ele, historicamente, ele sempre recebeu, desde o fluxo italiano no passado, na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, você tem uma chegada muito intensa em alguns fluxos. Mas hoje um ponto específico que o Brasil ele tem mais emigrantes do que imigrantes. Então, quer dizer, tem mais brasileiros que saíram para tentar a vida em outro país do que pessoas de outro país que vieram para cá. E essas pessoas, um grande diferencial é como nós podemos aproveitá-las para que elas contribuam para a economia. Porque muitas vezes as pessoas olham um refugiado e um migrante como pessoa em situação de vulnerabilidade e esquecem que são pessoas extremamente competentes, pessoas extremamente capacitadas e que têm muito a contribuir para a economia, para contribuir para uma construção de um país mais justo, mais plural, mais diverso. E todos nós somos responsáveis por essa construção. E quando a gente olha o contexto amazônico, Amazonas especificamente, os nossos fluxos migratórios, ele vem lá da origem do ciclo da borracha, com os europeus vindo para cá, depois tivemos os japoneses no ciclo da juta vindo para o Amazonas, a gente tem a segunda maior colônia japonesa do Brasil, aqui no Amazonas. Depois a gente teve libaneses, árabes. Então, o Amazonas ele já está nesse contexto, além das migrações internas, né? Pessoas de diversos estados brasileiros que vieram para o Amazonas tentar a vida num local onde que remete ao ciclo da borracha lá atrás. Depois, com o distrito industrial, vieram europeus, americanos e asiáticos, coreanos e de várias nacionalidades que aqui estão para desenvolver o país e contribui muito para cá. E como o professor mencionou, depois de 2010 teve o terremoto no Haiti. A partir do terremoto, o Haiti ele entra numa situação muito desafiadora como país, então as pessoas vêm para cá para condições econômicas melhores e depois, a partir de começa também o fluxo venezuelano, aonde que em Pacaraima, fronteira de é onde faz fronteira em Boa Vista com o estado de Roraima com Venezuela, então começa a ter uma entrada de pessoas migrantes e refugiadas da Venezuela e tem hoje um dos maiores fluxos de refugiados na atualidade, apesar de termos vivido no mundo tantos conflitos na África, conflito na Europa, na Ucrânia, em outros locais no Oriente Médio, mas ainda hoje o maior número de pessoas refugiadas no mundo são venezuelanos, que tiveram graves violações de direitos em situações de uma crise econômica muito grave, que precisaram ir para outros locais, e o Brasil é um local onde tem fronteira, apesar do desafio da língua, tem uma fronteira e muitos vêm caminhando, vêm sendo para chegarem aqui. Então, assim, o Amazonas ele tem não só o Brasil tem essa característica de receber imigrantes de diversos países, como Manaus tem. E atualmente, só para você ter ideia, ano passado, 2025, o Hermanitos ele atendeu mais de 20 nacionalidades diferentes. Pessoas refugiadas e imigrantes de mais de 20 nacionalidades diferentes que nos procuram, pessoas que têm interesse em buscar emprego, pessoas que têm interesse em contribuir economicamente com o Brasil e, claro, através do emprego, conseguir oportunidades dignas de sustentar sua família e se desenvolver economicamente aqui. E o senhor toca agora num ponto importante que eu queria, inclusive, comentar com vocês, que é justamente nessa questão do emprego, né? Porque muitas vezes a gente costuma ouvir, né, quando falamos de migrantes que chegam, né, de que eles vêm para tirar os nossos empregos, que sobrecarregam, né, o serviço público. O que provoca essas percepções?
Eu acho que a gente precisa tocar num assunto sobre como que o Brasil ele encarava esses processos das migrações de forma das leis, né? Até o ano de 2017, o que vigorava no Brasil era o Estatuto do Migrante, uma lei criada no ano de 1980, até tem aqui o número, a Lei 6.815 de 1980. Essa lei, ela organizava esse processo de entradas dos migrantes no Brasil a partir de uma questão de defesa nacional. Ou seja, todos os migrantes que chegavam, falando os migrantes estrangeiros que chegavam no país, eles, antes de tudo, eles eram vistos como um possível perigo para o Estado brasileiro. Ele não era visto como uma pessoa que estava para contribuir, nada disso. Ele era um potencial perigo para a nação e antes de entrar ele era visto como, né, um possível criminoso a partir desse olhar. Isso porque essa lei ela é criada ainda no período do regime militar, que, né, tem toda uma questão de um olhar crítico para pessoas com posições políticas diversas daquela que o Estado brasileiro queria para o país. E assim, só voltando um pouquinho no tempo, né, como o Túlio falou a respeito dos fluxos migratórios no Brasil, historicamente falando, lá no final do século XIX e início do século XX, quando chegam os italianos, os espanhóis, depois os japoneses, é porque para aquele período os processos migratórios passavam também por um crivo do Estado, porque era uma migração requerida pelo Estado para substituição da mão de obra escrava, que depois, né, de liberta, esses imigrantes passam a ocupar esse espaço nas lavouras. Mas com isso não era para que chegasse qualquer imigrante, eram principalmente europeus brancos que substituíssem aquela mão de obra. Então aí você já tem um crivo racial sobre esses migrantes. Aí nesse período da ditadura militar tem esse outro olhar, que é o político mesmo, né? E essa criminalização, prévia criminalização do migrante antes de considerá-lo uma pessoa, um trabalhador que viesse contribuir. E em 2017, em 24 de maio de 2017, a Lei 3.445, que é a nova lei de migração, ela foi uma lei constituída por um amplo debate em que participaram várias organizações. Os migrantes tiveram também, participação nos vários fóruns. Então foi uma lei criada a partir de um processo de discussão ampla com a participação de várias organizações, dos migrantes, do Estado brasileiro. E essa nova lei, ela tem um outro olhar, que aí passa a ser uma lei pautada pela questão dos direitos humanos, que olha para o migrante com uma outra perspectiva, não como um iminente criminoso, mas como uma pessoa de direito de deslocamento, porque você tem a legislação internacional, né, de direitos humanos, a ONU, que garante o direito das pessoas se deslocarem, mas na prática isso não era visto assim. Então esse imigrante ele passa a ser visto como uma pessoa que não é um criminoso iminente, pode acontecer, mas essa não é a caracterização, não deve ser a caracterização inicial. Não se generalizar. Exatamente. Então, o migrante, quando ele chega, ele é uma pessoa que está em busca de uma vida nova, como o Túlio disse, de um trabalho, de sustentar a sua família, de uma nova oportunidade, por diversas razões. E aí, a sociedade que o recebe, e aí tem uma questão da permanência desse discurso do Estado de criminalizar o migrante. Eu falo isso porque quando
eu acompanhei a chegada dos haitianos aqui em Manaus, eu acompanhava muito as opiniões das pessoas nos jornais, nos sites, e aí você via muito, né, uma parte que era solidária, né, que via pela questão da catástrofe, do terremoto, toda aquela dor, que solidarizava-se com os haitianos, mas por outro lado você tinha essa outra opinião que era de que eles vêm roubar o nosso trabalho, o nosso emprego. Mas os que tinham essa opinião, eles também eram muitas vezes influenciados pelas vozes das lideranças políticas locais daquele momento, que falavam sobre isso, né? Que colocavam que os migrantes, eles carregavam demais o sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde, né? A questão de recepção, cuidados para a recepção desses imigrantes, e que isso sobrecarregava o Estado. Então, assim, os governantes não tinham habilidade, mesmo porque o governo local ele recebeu os subsídios do governo federal para esse processo, para essa recepção. Houve todo um movimento de organização federal para com estadual e municipal no sentido da recepção desses migrantes. Então essa ideia de que o migrante chega para roubar o trabalho é uma ideia equivocada, porque eu não sei como está o número agora, mas há um tempo atrás a Acnur tinha como dado que o Brasil não é um país que recebe em torno de 5 a 7% de imigrantes, enquanto que o Líbano, no mesmo período com condições totalmente adversas, recebia em torno de 11 a 12% de imigrantes. Então, assim, é uma diferença muito grande. O Brasil é um país que se formou a partir da contribuição de imigrantes, culturalmente falando, né? Hoje a nossa cultura brasileira... Cultura, língua, né? Língua tem influência dos italianos, dos espanhóis, dos africanos de uma forma geral, dos libaneses, sírios. E a diversidade ela é muito interessante para a cultura local. Então eu acho que esse processo de mudança na visão em relação ao imigrante faz parte de um processo educacional e da construção de uma cultura, uma cultura que agregue, né? que entenda que o brasileiro, quando sai, merece ser bem recebido e bem tratado, e enquanto que aqueles que chegam também merecem. Perfeito. Professor Túlio, falando um pouquinho sobre migração, né, e qualificação profissional, né, eu gostaria de ouvi-lo no sentido de como a educação pode contribuir para a integração dessas populações, né? Eu sou que faz um trabalho social, que logo mais a gente vai falar sobre ele, né? Mas eu queria que você tocasse nesse ponto, né? Educação e as contribuições para essas populações. Perfeito, Nilo. Eu vejo que grande parte das pessoas que chegam aqui, refugiadas, imigrantes, elas já têm uma formação, uma experiência, e muitas vezes ela acaba acessando empregos muito abaixo da sua capacidade. Então isso acaba, muitas vezes, a gente tem uma subutilização dos talentos por N situações relacionadas à xenofobia, relacionado a desafios linguísticos, né, que são desafios que esses profissionais, essas pessoas, eles enfrentam, porque você tem o primeiro desafio, que é a documentação, o acesso à documentação, a ter a informação. Porque para nós é muito simples aonde eu tiro uma documentação, como funciona determinada situação no nosso país, mas imagina uma pessoa que chega com uma outra língua, que não tem o mesmo acesso à informação que nós temos. Então isso também é um outro desafio, além da barreira linguística, da língua portuguesa. A gente está falando aí de venezuelanos que falam espanhol, que é uma língua parecida, mas ainda tem um desafio, mas o haitiano que fala crioulo, que é uma língua, né, muito próxima do francês, que tem uma dificuldade muito maior, e ainda pessoas do Oriente Médio que
uma barreira linguística ainda mais difícil, que não tem nenhuma origem latina na língua, então torna-se um desafio. E o grande oportunidade que eu vejo para nós, para o Brasil, é como conseguimos integrar essas pessoas, seja aproveitando o talento que elas trazem, para que elas não sejam subutilizadas num subemprego, e esse potencial que ela tinha de agregar valor econômico e desenvolvimento para o país fica de segundo plano, mas também pessoas que têm um potencial de desenvolvimento, de capacitação. Eu vejo hoje, por exemplo, conheço muitos haitianos que já vinham com experiência, com formação fora, vieram para o Brasil, fizeram faculdade aqui no Brasil e hoje têm dificuldade de se integrarem no mercado de trabalho. Talvez porque tem um sotaque mais forte, porque o português ele não é um português tão claro, e isso muitas vezes dificultam-se as empresas de abrirem porta para esses profissionais, e como a professora mencionou, que a diversidade ela gera riqueza. A diversidade cultural, se você olhar, por exemplo, no oceano, qual é os locais mais ricos do oceano? É onde tem ali os arrecifes, onde tem uma maior diversidade, é o local onde tem mais abundância, e assim também são nas empresas, e assim são nos locais de trabalho. Então, numa sociedade que a gente abrace maior a diversidade, com capacidades de pessoas que trazem refugiadas, que têm uma maior resiliência, que têm uma visão de mundo diferente da nossa, em alguns momentos vai fazer com que saiamos um pouquinho da nossa zona de conforto, porque tem que dar uma orientação mais detalhada, porque ela não conhece como funcionam as regras e a forma e algumas características relacionadas do Brasil, não tem acesso a essa informação. A língua é uma língua diferente, a gente vai ter que ter um cuidado maior na comunicação, mas isso traz é um pequeno desafio para um valor muito grande, que é essa diversidade que gera uma riqueza imensa para essas pessoas. E a qualificação profissional, ela é diretamente relacionada entre uma maior integração econômica dessas pessoas no Brasil e, consequentemente, uma maior autonomia para elas. O profissional, na verdade, o imigrante, refugiado que chega no Brasil, a grande expectativa dele é conseguir um trabalho. Porque com o trabalho ele consegue autonomia, com a autonomia ele consegue auxiliar a sua família e ele consegue se sentir partícipe da sociedade, contribuindo economicamente para o Brasil. E como eu mencionei, hoje a gente perde tantas mentes brilhantes que saem do Brasil para tentar a vida em outros países, e tem tantas outras chegando aqui que é essencial que elas sejam bem integradas para que elas possam estar contribuindo da melhor forma para a nossa economia, que elas possam estar contribuindo da melhor forma para a nossa sociedade. Porque se a gente coloca elas em trabalhos precários, com risco de informalidade, de precarização de trabalho, elas não vão estar sendo aproveitadas e não vão estar contribuindo como podem contribuir. Mas para isso, toda a sociedade tem que estar junto, trabalhando para que elas recebam as orientações, as formações, para que ela tenha a integração de forma concreta, e a integração não seja somente uma integração pontual, mas seja uma integração ampla, social, econômica, e que elas assim possam contribuir para o nosso país. E lógico, a qualificação. Por isso, o Hermanitos, hoje nós temos cursos de português, nós oferecemos cursos profissionais, nós oferecemos cursos soft skills, né, as habilidades comportamentais, que são tão importantes também. E além de cursos isolados, a gente sempre olha numa visão integrativa, em jornadas mais longas, mas que a pessoa se prepare, que ela tenha toda a preparação na perspectiva do idioma, de habilidades comportamentais, de habilidades profissionais, e assim ela seja inserida aonde ela tem o talento. Porque também de nada adianta eu lembro quando iniciamos o Hermanitos, uma pessoa chegou para mim e falou, eu contratei um profissional venezuelano, mas ele não trabalha direito. Venezuelano não trabalha direito. Eu falei, mas por que não? Eu quero conhecê-lo. Eu fui até lá conhecer, o cara estava capinando um quintal. Aí
5 minutos de conversa com esse senhor, ele era juiz de direito na Venezuela. Então, assim, como é que você pode querer que uma pessoa que trabalhou a vida inteira com o intelecto, ele vai fazer um trabalho braçal e manual? E vocês têm contato com as empresas? Temos. Hoje nós temos contato com centenas de empresas, não só em Manaus, quanto no Brasil inteiro. Em Manaus, nós lideramos o hub do Fórum Empresa com Refugiados, que é um fórum que é capitaneado pelo Acnur, Agência da ONU para Refugiados, no qual somos parceiros implementadores aqui no Amazonas e em Boa Vista, e também o fórum é com o Pacto Global da ONU. Então são essas duas organizações que têm esse hub, que tem centenas de empresas no Brasil. Hoje, no hub Amazonas, do Fórum Empresas com Refugiados, temos mais de 30 empresas participantes, no qual o Hermanitos coordena. Então a gente tem ações com as empresas como troca de informação, como potencializando com metas que as empresas se comprometem com a contratação de refugiados. Mas além disso, nós temos, além dessas empresas do Hub, nós temos dezenas de outras empresas que contratam, que têm essa visão, que conseguem compreender. É um trabalho, é uma construção de 7 anos, de estar sensibilizando essas empresas, de estar explicando para elas o potencial desses profissionais. Mas o grande trabalho que eu vejo o diferencial do trabalho é conseguir entender o potencial do profissional, entender a necessidade da empresa e fazer essa conexão para que a empresa tenha o profissional que tenha o perfil para agregar valor para a empresa. Porque, por outro lado, esse exemplo de um juiz de direito que trabalhando num trabalho manual, ele não vai exercer bem o trabalho, mas tem tantas outras oportunidades que ele pode agregar. Por exemplo, imagina esse profissional num call center, e ele pode atender call center para o Brasil, mas também para outros países de língua espanhola. Então, inclusive o próprio idioma. O próprio idioma dele. Então, hoje nós temos situações de profissionais que foram em situações de extrema vulnerabilidade aqui, que foram integrados, por exemplo, em institutos de pesquisa, e hoje coordenam toda a parte de desenvolvimento e testes e entrada de produtos no mercado na América Latina, principalmente que falam espanhol, nos países da América Latina. Então você consegue, acho que esse é o grande ponto que a sociedade precisa estar atenta, como eu consigo aproveitar os talentos dessas pessoas para que eles agreguem, para que tenha uma maior forma de agregar valor e potencializar o trabalho realizado. É um trabalho também que não é a sociedade, não só a sociedade civil, mas as instituições também, o próprio Estado, né? Isso. Já que o senhor toca no ponto aí do Hermanitos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, né? Como surgiu, o que é de fato o Hermanitos? Tá, o Hermanitos, ele surgiu em 2018, foi quando iniciamos, indo até os abrigos, quando começou aquela crise tão grande em Manaus, você via pessoas com cartazes, eu quero trabalho. E ao chegar nos abrigos, a gente foi ajudar com alimento. E ao chegar num grupo de voluntários, e ao chegar no abrigo, as pessoas falavam, eu quero trabalho. Era uníssono o pedido das pessoas. Foco. Eu quero trabalho. E a partir daí a gente começou a organizar no final de semana, íamos até os abrigos, levava computador, fazíamos currículos, oferecíamos pontualmente cursos de português para apoiar essa integração. E ao começar a fazer currículo e distribuir para a nossa rede de contatos, a gente viu uma grande assertividade. Como, por exemplo, nesse momento foi quando teve a gente via que, pela necessidade, o refugiado e o migrante, ele aceitava a oportunidade que tivesse, só que muitas vezes ele não ia para a oportunidade que ele tinha vocação. E isso gerava uma limitação aonde que esse profissional, ele muitas vezes não agregava valor, ou ele não tinha um bom desempenho na função. E isso gerava um impacto para a empresa, porque ela falava, eu não vou contratar. Então a gente começou ali a entender o perfil, entender o talento, olhar para cada um deles, e ainda como pessoas físicas. A partir dali, inspirados por uma passagem, a gente tem até um cuidado muito grande de somos uma organização sem fins lucrativos, apartidário, sem nenhum vínculo religioso, mas temos uma inspiração no Evangelho,
no qual tem uma passagem no Evangelho de Jesus que ele fala que quando tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste. E aí nessa... isso também nos inspira. E nessa passagem, aí os justos perguntaram, quando te vimos assim, com fome, com sede, estrangeiro, nu? E aí ele fala, toda vez que fizestes a um dos mais pequeninos dos vossos irmãos, a mim o fizesse. Irmão pequenino, em espanhol, é hermanitos. Então a gente vem daí o nosso nome, vem dessa passagem, aonde não que a gente olha um refugiado ou imigrante como irmão pequeno, mas a gente olha todos nós como irmãos pequenos, todos nós somos pequenos irmãos, mas podendo estender a mão para um outro, ele pode levantar... No espanhol, o diminutivo ele é uma forma de carinho, de afeto. Exatamente. Reduzem mais como uma forma de como carinho. uma forma de carinho. E a gente compreendendo também que nós também somos pequenos, mas nós sendo pequenos podemos auxiliar um outro a crescer, auxiliar um outro a ter autonomia, se desenvolver, prosperar. E a partir daí, no final de 2018, a gente estruturou esse projeto como uma organização que trabalha com a integração socioeconômica nos eixos de trabalho digno, empreendedorismo e geração de renda e capacitação. A partir daí, a gente depois expandiu um pouco mais essas ações na área de sustentabilidade. Mudanças climáticas hoje é uma grande causa de deslocamento forçado e cada vez tende a ser ainda maior. Então a gente passou a olhar sustentabilidade, pesquisa e desenvolvimento, porque a gente passou a criar tecnologias sociais e podendo escalar essas tecnologias, principalmente para aqueles mais vulneráveis, dentro do público. E aí esse convite que a gente sempre faz, né? A gente imagina um exercício para quem está nos ouvindo, imagina sua casa, tudo que você tem na sua casa. Imagina agora você pegar tudo isso e colocar dentro de uma mochila e ir para um outro país, aonde não fala a sua língua, aonde o seu diploma não é reconhecido, aonde você não tem uma rede de apoio. Será que é fácil? E muitas vezes ir andando, levando muito pouca coisa na mochila, mas levando resiliência, vontade de vencer. E só complementando, em um contexto que a gente está vivenciando e que o migrante está cada vez mais sendo confrontado, né, por questões de políticas raciais. A gente está vendo o que está acontecendo na Europa agora, perseguição aos migrantes, acho que foi na Noruega ou na Holanda, não me lembro bem, essa semana passada, as casas dos imigrantes sendo incendiadas. Então há um estado de coisas que vem acontecendo que é totalmente assim retrógrada no sentido do quanto a gente tem avançado nas discussões, nas legislações para recepção dos imigrantes e em alguns lugares isso está se revertendo. Você falando da questão climática, eu estava me lembrando de Tuvalu, que praticamente o país está sendo submerso, né? Ainda não completamente, mas já boa parte já está submerso por questão climática. E isso a tendência é cada vez mais. A gente teve no Brasil, no Rio Grande do Sul, questões das chuvas, que tiveram situações gravíssimas. Na minha cidade também, Juiz de Fora, Ubá, tiveram situações de chuvas imensas e cada vez mais isso está acontecendo. Aqui no Amazonas, as secas tão severas que acontecem no interior, que passa de desafios tão grandes para quem está no interior do Amazonas. E uma coisa interessante disso tudo é que as pessoas só conseguiram sair desse estado de emergência, falando inclusive lá atrás, quando chegam os haitianos, e nesses casos recentes, só conseguiram sair desse estado de caos pela solidariedade. É uma coisa muito, muito assim, clara e interessante ao mesmo tempo, porque é o processo da ajuda mútua, do sentido de comunidade humana, de uma solidariedade que acolhe, que abriga, que respeita, é que nós, enquanto sociedade,
e uma sociedade humana, conseguimos sair desses estados de caos. Não é pela expulsão, pela negação dessas pessoas, pelo repúdio a essas pessoas, agredindo essas pessoas, que nós vamos conseguir um mundo, né, melhor. Não é. E a senhora toca, acho, no ponto central, que é o ponto do acolhimento mesmo. Do acolhimento. Então, nós temos recebido essas pessoas, né? E daí eu trago um ponto que eu queria também que vocês trouxessem aí, eu gostaria muito de ouvi-los, sobre... A professora está numa instituição de ensino, né? Eu também sou professor, né, do Estado, e o senhor trabalha dentro desse programa que traz também uma perspectiva, né, em pensar essa questão do ensino, né, de formação. Até porque o senhor deve receber muitos jovens também, né? A professora lidar com os jovens, né? Como é que essas instituições, tanto o programa Hermanitos, né, quanto a sua instituição de ensino, né, como é que tem pensado o acolhimento dessas pessoas, né? Uma vez que vocês trouxeram a questão da língua, né, que se torna uma questão muito emblemática para discutir, a questão da xenofobia, que se manifesta em várias camadas, né? E quais são as perspectivas nesse universo, de fato, da educação? Olha, eu trabalho na UFAM, que é uma instituição federal, e a UFAM, a partir das medidas que foram concebidas pelo Estado Federal durante a chegada principalmente no caso dos haitianos, mas não só. A UFAM também tem acordos, né, internacionais com instituições de diferentes países, recebe alunos para intercâmbios, que é uma outra forma também de imigração, mas aí institucionalmente estabelecida. Mas em relação aos imigrantes, a instituição foi estabelecendo a partir de programas, tem na Faculdade de Letras cursos para o português, pesquisadores que trabalham diretamente com migrantes também têm feito um trabalho mais intenso nesse sentido da expansão e do acolhimento desses imigrantes dentro da instituição. É claro que essa questão da acolhida, do reconhecimento dos diplomas, passa por uma legislação que é federal. A questão da validação do diploma, principalmente se for dos migrantes que tem cursos na área do direito, na área da medicina, precisa passar por uma prova, o Revalida, né, que é um sistema que o Brasil possui, outros países também, que em alguns outros países é até mais rigoroso do que no Brasil. Assim, faz parte de um processo interno do Estado brasileiro de validar o profissionalismo daquela pessoa que porta aquele diploma para servir à sociedade brasileira. A questão muitas vezes, o valor que esses migrantes têm que pagar para que esse revalida se faça. Ele não tem, né, dinheiro para esse tipo de ação. Eu acho que aí deveria haver um sistema que facilitasse, no caso econômico, para essas pessoas, não que deixasse de fazer a prova, mas que facilitasse na questão econômica. A questão da xenofobia, como eu te disse, ela se trata de uma questão muitas vezes política, racial, que por incrível que pareça, não é espontânea, ela é gestada. A xenofobia é gestada socialmente, culturalmente, assim como o racismo também. Eu acho que a gente precisa construir isso nos lugares que nós ocupamos socialmente, trabalhar essa cultura, desvencilhar essa cultura do ódio e trabalhar uma cultura de paz. Eu sou adepta dessa cultura de paz, né? Que é no sentido de que você está conversando com o outro ser humano,
Você não está conversando com a nacionalidade daquela pessoa, embora ela faça parte, com a sexualidade daquela pessoa, com a cor dessa pessoa. Você está conversando com uma pessoa. Nós precisamos reconquistar essa humanidade, o sentido de humanidade. Nós avançamos muito na parte tecnológica, avançamos muito em alguns setores, mas retroagimos no sentido humano. O próprio sistema que nós, econômico que nós estamos inseridos, faz com que isso se aprofunde. Nós vemos o outro como uma moeda de troca, nós vemos o outro como uma mercadoria, nós vemos o outro como uma potencialidade de interesses. Não! A gente precisa ver o outro na sua fragilidade, na sua integridade, na sua dignidade, na sua capacidade de sentir, na sua capacidade de cooperar. Nós precisamos novamente pensar, aí eu concordo muito com o Papa Francisco, reviver o sentido de comunidade. Esse é o mais profundo que a gente pode fazer agora, e isso já, porque se a gente continuar nesse caminho dessa mercantilização do nosso ser, dos nossos saberes, nós vamos para essa sociedade altamente competitiva e que estrangula qualquer movimento de acolhimento. E não é isso que a gente quer, eu imagino, né? Enquanto humanidade. Exatamente. Eu acho que a gente, antes de julgar o outro, a gente precisa conhecer o outro. Muitas vezes os eles chegam antes do que a pessoa. São questões assim que eu acho que é filosofia mesmo. Acho que a gente precisa se acercar, assim como a gente se acerca da tecnologia, se acercar da filosofia, desse sentido de não ter medo de conhecer o outro ser humano. E conhecer em profundidade, não de forma rasa. Exato, né? Eu costumo dizer, já passo para o senhor, professor Túlio, a gente vive hoje na era da informação, né, da IA, onde está tudo tão... Mas a gente tem uma sociedade tão desinformada, né, que não procura, de fato, se aprofundar, entender. Eu tenho lido recentemente alguns documentos da Unesco, né, onde ela trabalha essa questão de pensar, e aí sempre ela coloca como destaque o ser humano. Né, porque a IA não substitui, a inteligência artificial não substitui, e a gente precisa, de fato, como a senhora falou, resgatar essa humanidade, né? Professor Túlio. Então, isso, inclusive, está dentro de uma visão muito estrutural do Hermannitos, desde o início da sua fundação, com o foco de colocar o ser humano no centro. Esse é o objetivo, de colocar o ser humano no centro e todas as ações serem focadas para o ser humano. E, principalmente, proporcionar que tenha essa dignidade, a dignidade humana, a dignidade que você consegue, você precisa do trabalho, você precisa de ter condições dignas, informação, o acolhimento, fazer parte da comunidade. E dentro dessa visão, né, retomando ao tema de capacitação, principalmente para os jovens, a gente sempre teve uma visão muito grande de olhar a comunidade e pensar soluções em conjunto com a comunidade, com as pessoas que são as pessoas de interesse, são as pessoas beneficiadas no fim do dia. Que no final, se a gente olha como irmãos, né, seja irmão em humanidade, seja irmão, a gente consegue co-criar juntos essas soluções. Então, a gente identifica dentro do universo de pessoas refugiadas, alguns públicos ainda mais vulneráveis. E um deles são os jovens. Os jovens, muitas vezes, no afã da juventude, de querer ajudar a família, no desafio, muitas vezes eles entram em subempregos, eles evadem as escolas e passam a gerar um ciclo e a gente começou a perceber que hoje, nessa geração, e é muito comum isso acontecer, que o pai chega já com um ensino superior e os jovens passam a não ter o ensino superior. Por quê? Porque evadem da escola para conseguir um emprego para contribuir em casa. Então a gente estruturou um projeto
A gente tem várias tecnologias sociais e projetos olhando para esses públicos. Então, um dos projetos é um projeto que chama Jovens em Ação, que é um projeto feito em conjunto com a Agência ONU para Refugiados e com o Ministério Público do Trabalho e o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, e a Inspetoria do Trabalho, que é uma jornada na qual o jovem ele tem cursos de português, cursos de informática básica, cursos de auxiliar administrativo e cursos de soft skills, liderança e orientação profissional. Então é uma jornada de 3 a 4 meses, na qual ele tem estruturada, que ele vem trabalhando habilidades comportamentais, orientação profissional, e ao final dessa jornada, esse profissional, esse jovem, que ele precisa estar no ensino médio, vinculado ao ensino médio, ele passa a acessar a oportunidade no primeiro emprego. Então hoje muitas empresas falam, a gente não consegue integrar um jovem no primeiro emprego porque eu não tenho jovens disponíveis, jovens capazes. Então a gente prepara o jovem e ele acessa uma oportunidade no primeiro emprego. Isso é uma tecnologia social desenvolvida, né, a várias mãos e tem gerado resultados muito positivos, onde que temos turmas que têm 100% dos jovens que iniciam 4 meses depois concluem, 0 evasão, e depois grande parte desses jovens eles acessam o primeiro emprego e isso transforma totalmente a vida desse jovem, porque ele, a partir do momento que ele vai para uma oportunidade de trabalho, tem inclusive no IFAM, tem jovens trabalhando de iniciativas de empresas que direcionam esses jovens para alguns locais, como, por exemplo, o IFAM. E dentro desse UFAM também temos essa situação. E esses jovens, depois que ele está na empresa, a partir do momento que ele tem essa dinâmica de trabalho como empresa, como universidade, ele começa a acordar para ir para fazer o ensino superior e depois, muitas vezes, ele sai do jovem aprendiz e passa a ser um estagiário. Nós temos vários casos de jovens que, na universidade, já são efetivados na empresa, em grandes empresas multinacionais, antes mesmo de se formar. E isso é uma vida transformada total, é uma vida transformada que transforma a vida dele, da empresa e da família, de todo o entorno. Além disso, nós temos outras tecnologias, como para mães solos. Imagina, ser refugiado, ser um migrante já é desafiador. Imagina uma mãe solo com vários filhos. Que tem situação que a mulher chega sozinha no Brasil, tem outros que por situações o marido vai para outro local e não retorna. Essa mulher que precisa cuidar da prole e ainda garantir o sustento. Então, e um outro grupo que, assim, eu sempre fico pensando neles, porque é um grupo que eu acho também bem frágil, são os idosos migrantes. Sim, nós temos um projeto chamado Somos Mais. É um projeto chamado Somos Mais, é só para 50 mais, para idosos ou migrantes e refugiados com mais de 50 anos, que também tem uma jornada específica para eles, onde a gente aproxima, a gente acolhe, a gente integra, a gente faz um acompanhamento psicossocial, com habilidades de soft skills, e tem algumas empresas que têm vagas afirmativas para idosos. Então a gente prepara esse profissional, já entende qual é a dinâmica dele e auxilia essa integração econômica desses profissionais idosos. Tanto no mercado de trabalho e também apoiamos alguns que têm um potencial de empreendedorismo a iniciar empreendedorismo. Então, de acordo com... A gente sempre tem um olhar. Por isso que eu digo que é colocar o ser humano no centro. Não é criar uma solução que resolve o problema de todos, porque não vai ter. Cada ser humano tem a sua característica, a sua essência. Então, como você olhar essa essência e olhar como essa pessoa pode se desenvolver da melhor forma, seja no mercado de trabalho, seja empreendendo, quais são e como nós podemos auxiliá-lo criando ferramentas e movimentando parceiros, iniciativas para que esse profissional se desenvolva. Então, no Hermanitos, a gente olha muito forte em capacitação, em desenvolvimento humano, mas dentro disso a gente tem os grupos específicos onde que a gente tem cada uma dessa
especificidade da pessoa e dentro desses grupos mais vulneráveis. E como a professora falou sobre xenofobia, eu acho que esse é um ponto muito, muito importante de ser falado, porque a xenofobia, professor, eu entendo que ela vem muito... É muito resultado da desigualdade, do preconceito, porque eu não imagino um profissional, um executivo do distrito que vem numa grande multinacional, que vem para cá sofrendo a mesma xenofobia que sofre um refugiado que vem numa situação de vulnerabilidade. Então, muitas vezes, a xenofobia ela é consequência da situação econômica da pessoa e um preconceito com a situação econômica da pessoa. Porque muitas vezes, enquanto vem profissionais que... Então, assim, o preconceito aumenta muito mais quando a pessoa é pobre, quando é indígena, quando é negra e principalmente vulnerável. Eu concordo com você que tem o fator classe aí inserido, mas mesmo dentro dessa configuração, você tem a xenofobia que é construída. Eu me lembro bem de algumas entrevistas que eu vi de mulheres altas executivas estrangeiras que trabalhavam no Vale do Silício e assim, nessas empresas de alta tecnologia lá nos Estados Unidos, e elas sofreram muito no sentido não só da xenofobia, de assédio, de diversas questões que elas tiveram que enfrentar. Violências várias. Então, eu acho que existe esse fator que você está colocando da classe, mas dentro das classes existem também, ou existe essa cultura dessas violências que são estruturais. E aí passa por outros critérios, outras questões, que aí a gente nem precisa entrar aqui. Mas é uma questão cultural, local, e que vai se fazendo, se vai reproduzindo, permanecendo. Eu acho que aí entra uma questão de desconstrução desse modus operandi dentro desses sistemas que provoca essas violências. Mas aí, professor, eu concordo com a senhora. Por exemplo, nos Estados Unidos tem o termo brown mind. O brown mind é a mente marrom, que seria os indianos, os latino-americanos que trabalham, que são força de trabalho lá, mas são considerados como um grupo nesse brown mind. Mas, por outro lado, no próprio Estados Unidos e no Vale do Silício, é muito diferente quando tem uma migrante lá, latino-americana, ou se tiver uma britânica. É uma outra forma de tratamento. A britânica tem uma aceitação e ela sofre muito menos xenofobia do que uma indiana ou do que uma brasileira que está lá. Entra essa questão que eu falei que a gente não iria discutir, que é a questão da branquitude, do patriarcado, do sentido da colonialidade. São processos que estão inseridos dentro dessas relações e o que eu vejo que as empresas devem combater. E não alimentar, manter, fortalecer. Porque eu acho que são subcamadas, São Porque, subcamadas. Por exemplo, assim, quando eu penso uma mulher e um homem imigrante, tem perfis diferentes. Diferentes, Então, acho mesmo que a sendo... os dois sendo... Sim. E a gente tem isso, acho que é um ponto de destaque, porque hoje nós temos dentro do Hub empresas com refugiados e além de inúmeras empresas, tanto em Manaus quanto no Brasil inteiro, que a gente apoia a integração econômica, como essas empresas elas são ativas nessa defesa da diversidade e acolhendo os diferentes. Então hoje em Boa Vista, que é um local onde tem um fluxo muito intenso de pessoas ainda chegando, hoje em Boa Vista não só chegam venezuelanos, mas também chegam muitos cubanos por causa da situação de Cuba, que muitos vêm pela Guiana e chegam até Boa Vista, e tem uma pressão nos abrigos. Então existem iniciativas da Operação Acolhida, que é uma força-tarefa do governo federal, de fazer interiorização, que é que esses profissionais que estão em Boa Vista, eles possam acessar oportunidades, que eles possam ser deslocados voluntariamente, aqueles que querem, para outros locais do Brasil. E nós, o Hermanitos, trabalha em Boa Vista fazendo o quê? A gente faz a interface com empresas de todo o Brasil
Então, empresas de qualquer lugar do Brasil que tenha necessidade de mão de obra, e a gente tem grandes empresas no Sul, no Centro-Oeste, principalmente, Sul e Centro-Oeste, que demanda muita mão de obra. Então, nós fazemos todo o processo seletivo de seleção, entrevista, todo esse acompanhamento do processo seletivo desses profissionais, estando ainda em Boa Vista. Uma vez contratado, eles assinam o contrato de trabalho e a operação acolhida, junto com as organizações da Agência ONU para Refugiados, o Acnur e outras organizações, e o Hermanitos também capitaneia isso, apoia esse processo, enviam eles até o local e as empresas que o contratam nos primeiros meses oferecem moradia para eles, uma contrapartida das empresas, uma vez que elas, inclusive, o transporte é pela operação acolhida, e eles passam a se integrar economicamente no Brasil inteiro. Então, assim, e são empresas e aqui em Manaus a gente tem muitos casos de empresas que abrem as portas e trazem esse combate à xenofobia, porque não só o combate à xenofobia, mas eu vejo que abraçam a diversidade. A gente tem empresas aqui em Manaus que têm OKRs, indicadores estratégicos de acompanhamento pelos presidentes, pela alta direção, de fatores, por exemplo, de indicador de diversidade. E isso é um diferencial imenso. Isso é uma política recente, assim, relativamente recente, que é fundamental. Uma outra coisa que eu acho também fundamental, e tem a ver com a questão não só dos migrantes, mas com os trabalhadores de uma forma geral, é o combate ao assédio moral. E o Brasil hoje tem uma legislação federal relativa a essa questão. Ou seja, eu acho que é algo que as empresas precisam realmente integralizar isso. Exato. Combate ao assédio moral, combate ao assédio sexual, porque os migrantes, né, também são... Todo grupo mais vulnerável, né? Acaba exatamente. Estando mais vulnerável ao assédio moral, ao assédio sexual. São instrumentos que viabilizam aquilo que a gente estava falando antes, né? Que é o de respeitar o ser humano na sua integridade, no seu direito de trabalhar livre desse tipo de ação. Pronto, gente, a conversa está muito boa. Acho que a gente tem assuntos, inclusive, para outros podcasts, né? Já deixei aí para a produção, mas a gente precisa encerrar aqui. E eu quero, claro, de antemão agradecer a professora Kátia pela disponibilidade, né? Por trabalhar esse tema que é tão importante, fundamental para que a gente discuta de fato, né? Cada vez mais e mais. Ao Túlio, né? Que tem esse projeto aí fantástico, né? Que continue aí a integralizar outros e outros e, de fato, integralizar em caráter total, né, e que a sociedade possa também contribuir. Aí, para finalizar, assim, de forma muito breve, né, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os educadores, estudantes e para a sociedade como um todo, né, sobre convivência, diversidade cultural e principalmente acolhimento. Perfeito. Eu vejo, primeiramente, agradeço também ao IFAM por essa oportunidade. Eu acho que esse tema é um tema muito importante, é um tema que precisa, cada vez mais, a gente está vivendo um mundo onde que existe uma corrente muito forte de eu primeiro, eu sozinho, e de isolamento e polarizações. E para a gente construir um mundo melhor, é essencial a gente olhar o outro, é essencial a gente pensar em mundo multilaterais, onde todos são acolhidos e não deixa ninguém para trás. Eu acho que essa pauta é tão relevante. Que bom que o Brasil está tão à frente, é tão progressista nessa temática de migrantes e refugiados, que faz uma diferença tão grande, tão significativa, gerando um país mais forte, uma sociedade mais humana, acolhedora e plural. Vejo que dentro de todas essas situações a gente tem sofrido muitos desafios nesse momento. Então, acho que ter sofrido desafios que vêm relacionados a uma estratégia global de deprecarização e de desconstruções dessas pautas. Então isso, momentos como esse, a gente hoje, o Hermanitos, ele tem passado por uma reformulação, a gente tem olhando principalmente pelos desafios de financiamento, por essas mudanças de pautas que tem de forma muito claras, que vem acontecendo para desconstruir
todas as soluções e todas, como a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, professora? Essa pauta do multilateralismo, das organizações multilaterais que têm sido tentativas de desconstrução e a gente, como Hermanitos, a gente tem esse foco que exige uma continuidade, que exige uma construção para garantir que essas iniciativas aconteçam, para garantir que essas ações elas continuem sendo exercidas e que essas oportunidades para refugiados, para migrantes, para a diversidade, elas continuam ocorrendo no Brasil. Então, agradeço, vejo que as ações, existem ações que são para ser feitas no micro e no macro, ações estruturantes como iniciativas mais amplas, mas também iniciativas na perspectiva de como nós tratamos aquele refugiado, aquele migrante que atravessa o meu dia a dia, que está no meu trabalho, está no meu ambiente de trabalho, ou está na minha sala de aula, para que isso possa cada vez mais a gente ter esse mundo plural e que a gente possa trazer essa construção coletiva e juntos, porque no final do dia, quando a gente acolhe bem, a gente fortalece a comunidade, a gente fortalece a sociedade e trazendo oportunidade, integração, dignidade e convivência pacífica e convivência concreta para os diferentes, para que a gente possa criar um mundo onde não fique ninguém para trás. Muito obrigado, professor. Professora? Obrigada. Bom, antes de tudo eu quero agradecer muitíssimo a você, Nilo, a Keila, ao Túlio, ao nosso colega, por essa oportunidade, porque eu acho que é muito importante realmente a gente discutir esse tema, falar sobre esse tema. Eu acho que a gente está entrando agora realmente, né, nesses novos paradigmas do século XXI, em que a questão ecológica, a questão dos direitos humanos serão pautas essenciais para a nossa convivência, para a nossa congregação enquanto pessoas, enquanto comunidade, enquanto sociedade. E pensando nisso, essa perspectiva ecológica, ela não é só o ambiente, né? É a forma como nós nos relacionamos também, como vários filósofos e autores têm refletido sobre. Acho que a gente precisa pensar a nossa ecologia humana, a nossa forma de nos relacionarmos e pautados em novos paradigmas, né? Não dá mais para pensar esse novo século com tudo aquilo que nos acorrentou nos séculos passados, pensando a questão somente a diferença, a racialidade, a nacionalidade. Acho que volto a ressaltar que é preciso pensar que nós só vamos conseguir avançar enquanto pessoas, enquanto mundo, se nos solidarizarmos, se pensarmos o mundo de forma coletiva, que mundo nós queremos, para onde nós vamos, porque eu acho que o ódio, fermentar a questão do ódio contra o outro, seja da forma que for, não nos garantirá uma sobrevivência nesse mundo por mais séculos. Então, eu acho que é preciso pautar essa cultura da solidariedade, do amor, de uma passividade que nos faça conhecer o outro na sua integridade, respeitando, acolhendo, porque hoje nós podemos, né, acolher um migrante, mas no futuro, quem sabe, seremos nós que seremos acolhidos de uma outra forma. Então, pensar a migração de uma forma efetiva e afetiva também. Exatamente, né? Exatamente. Então, obrigado a todos. E a gente se despede aqui com o encerramento do nosso podcast sobre migração, trabalho e qualidade profissional, desafios no cenário atual.